Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro A Guerra a Leste, 8 meses no Donbass, escrito por Bruno Amaral de Carvalho, pela editora Caminho. Portanto, o livro foi escrito em 2023, com cerca de 246 páginas. E por que trazer esta obra aqui para o canal? Meus amigos, este é um livro importante, tendo em conta os acontecimentos que têm ocorrido, não é? No conflito que começou com uma operação especial que a Rússia desencadeou na Ucrânia, muitos que chamam uma invasão, mas, meus amigos, é por isso que eu acho importante, antes de irmos, portanto, ao tema do livro, é importante sabermos que a informação ela tem que ser neutra. Ela tem que apresentar os factos, muitas vezes, e quando nós falamos num conflito, tem que apresentar os factos tanto de um lado como de um outro. Ou seja, tem que apresentar os dois lados. E praticamente desde que este conflito começou entre a Rússia e a Ucrânia, em 2022, não é? Fevereiro de 2022, o que é que nós temos visto nos principais meios de comunicação social? Temos visto apenas um dos lados da história. Nós constantemente somos bombardeados nos canais de informação, pelas televisões, pelos telejornais, constantemente com uma narrativa, o de que a Ucrânia, portanto, são, digamos assim, os atores benéficos desta história, e os russos, nesse caso os russos, são os atores maléficos, portanto, do conflito. E, meus amigos, aqui no canal nós não é do nosso interesse, nem é do nosso âmbito tomarmos partido da Rússia ou tomarmos partido da Ucrânia. Como eu já disse num vídeo que fiz há algum tempo, de Lucien Serris, o autor de Lucien Serris, sobre a guerra híbrida da OTAN, podem ir no canal de procurar, eu tentei apresentar os factos escritos do livro de forma mais isento, digamos assim. E é o que eu vou fazer aqui com este livro de Bruno Amaral de Carvalho. E devo de dizer que, meus amigos, muitas vezes não é isso que acontece, como eu disse, na informação. É-nos apenas apresentado um lado. E aqui neste canal, não tomando partido nem da Rússia nem da Ucrânia, que são os dois atores deste conflito, eu aqui vou divulgar este livro porque eu achei que este trabalho de Bruno Amaral de Carvalho, A Guerra a Leste, 8 meses no Donbass, é um trabalho que nos apresenta o outro lado desta história, deste conflito, que não começa a 22 de fevereiro de 2022, meus amigos. Nós temos que perceber que há aqui um contexto muito grande à volta de tudo isto, que começa muitos anos atrás, que vem já da chamada Revolução Colorida, ou Revolução do Maidan, da Praça Maidan, em 2013 e 2014, e que durante este tempo todo, até chegar à chamada Operação Especial, desencadeada pela Rússia, prefaz cerca de 8 anos, em que vamos ver que houve muitos acontecimentos que nunca foram relatados pela comunicação social. E aqui o meu foco neste canal, Ocidente Negra Livros, é apresentar os trabalhos, os livros, e muitas vezes é apresentar justamente a informação que nós não temos nos meios de comunicação. Muitas vezes, mesmo até nas livrarias, quando saem alguns trabalhos, são muito poucos os trabalhos que apresentam a informação dos dois lados, e é aqui o que vou tentar fazer. Antes, porém, portanto, ao abrigo da Constituição, da nossa liberdade de informação e a nossa liberdade de expressão, quero também aqui apenas dizer que isto não invalida, portanto, que eu também não esteja de acordo
com esta operação especial que foi desencadeada pela Rússia, derivado que vai contra o direito internacional, quando outra região ou outro país tem a sua independência, não é? E quer a sua independência, e, como é óbvio, eu oponho-me a qualquer tipo de conflito, que isso seja aqui frisado, independentemente do livro e do trabalho do autor. Portanto, penso que esta situação poderia ter sido resolvida de outra maneira. Também temos que ver que os atores que estão envolvidos neste conflito não é apenas a Rússia e a Ucrânia, há aqui vários atores, entre eles os Estados Unidos e a NATO, e também a União Europeia. E devo de dizer que se o presidente Donald Trump tivesse ganho as eleições, ao invés do Biden, não é, nas últimas eleições norte-americanas, eu creio que este conflito não teria acontecido. As coisas teriam sido diferentes, teria havido negociações, teria havido outra forma de se resolver a situação. Mas nós sabemos que por trás existe a indústria do armamento, existe o chamado Estado Profundo norte-americano, muitas vezes dirigido pelos neocons, os chamados neocons ou neoconservadores, que, juntamente com o Partido Democrata, muitas vezes têm desencadeado conflitos à volta do mundo. Nós sabemos, isto é facto, isto é, portanto, algo que está nos registros históricos. Não é preciso, portanto, muito estudo para saber vários conflitos, desde o Iraque, desde o Kosovo, desde o Líbano, desde a Síria, vários conflitos que sempre foram desencadeados, muitas vezes, com os governos norte-americanos, a maior parte deles, muitas vezes, dirigidos tanto pelos democratas ou pelos neoconservadores. Apenas uma parte, quero aqui dizer que este trabalho é um trabalho, de facto, de se tirar o chapéu. Este autor, Bruno Amaral de Carvalho, jornalista, repórter, foi, portanto, para o Donbass e foi, digamos assim, relatar aquilo que se passou durante alguns anos, antes até do próprio conflito começar, não é? Em fevereiro de 2022. E, portanto, temos aqui muita informação que muitas vezes nos é omitido pelos meios de comunicação. Meus amigos, o livro está aqui, portanto, a Guerra a Leste, 8 meses no Donbass, nós vemos logo praticamente do que é que se trata o trabalho, não é? Portanto, este autor, portanto, como eu disse, jornalista, que estagiou na agência Lusa e trabalhou para meios como a CNN de Portugal e vários outros canais, não é? Digamos assim que é um autor que viveu profundamente, portanto, o que aconteceu naquela região, o sofrimento daqueles povos no chamado Donbass. E, sem mais demoras, vamos ao livro. Espero que os meus amigos fiquem até ao fim. Este livro é muito interessante. Vamos poder também ver o outro lado do conflito que nos é omitido pela comunicação social. Meus amigos, apenas para relembrar que quando nós muitas vezes vemos a televisão, o que nós presenciamos nos vários analistas, não vou aqui dizer os nomes, não é necessário, os meus amigos sabem, muitas vezes vemos uma diabolização da Rússia e vemos uma, digamos assim, uma exaltação da Ucrânia, do seu governo, que é isto que para mim é muito grave, principalmente não o povo da Ucrânia e o seu direito a ter a sua nação e a defender o seu nacionalismo, isso eu estou completamente de acordo. Agora, aquele governo que é um dos governos mais polémicos da história, que ajudou o aumento da corrupção, coisa que nunca se viu, a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo, os interesses que há ali, interesses corruptos entre esta administração do Sr. Zelensky com os norte-americanos, principalmente todas essas histórias com o próprio filho do presidente Joe Biden. Eu não vou aqui entrar nesses pormenores, porque não é este o âmbito da apresentação deste livro, mas, meus amigos, muita gente sabe o que é que se passa ali e se nós criticarmos um lado, por exemplo, Vladimir Putin, que nós sabemos que é um dirigente que
digamos assim, que tem um pouco de autoritarismo, embora na Rússia, meus amigos, o Putin situa-se no meio. Entre uma esquerda e uma extrema-esquerda e uma direita mais extremada, o Putin até que vem, como toda a gente sabe, dos meios liberais de São Petersburgo. Eu estudei bastante a biografia de Vladimir Putin, e Putin é um dos mais moderados. Imaginemos se tivesse nos comandos da Rússia um extremista da esquerda ou um extremista da direita, se calhar já tinha havido aí um conflito quase às portas nuclear, não é? Como eu costumo dizer. Então, meus amigos, temos que pensar seriamente quando nós criticamos. Primeiro temos que estudar as coisas, tentar entender um pouco os dois lados. Atenção, mais uma vez eu friso, eu não defendo a Rússia e também não defendo a Ucrânia, eu aqui defendo a paz, meus amigos. E ainda agora vimos, apenas uma parte antes de irmos ao livro, vimos a intervenção do presidente da Hungria, que tentou, digamos assim, fazer uma aproximação entre a Ucrânia e a Rússia, e como ele foi criticado pela União Europeia e pela Presidente da União Europeia, cujos únicos objetivos parece, não estou aqui a afirmar, parece querer continuar o conflito sem nunca acabar. E por trás, como eu digo, há muitos interesses económicos, interesses do armamento, interesses do Estado profundo, interesses em destabilizar. Há muita coisa que se passa aqui, meus amigos, que a comunicação social tem ordens para não dizer. Claro, não é? Eles são financiados por essas entidades financeiras globalistas, não é? Então, muitas vezes nós temos que tentar apanhar a informação de outros meios, como é o caso, por exemplo, deste trabalho, que está muito bem escrito e muito bem feito, A Guerra a Leste, 8 meses no Donbass. Então, temos um excelente prefácio, vamos agora ao livro, do Major-General Carlos Branco, entre a página 11 e página 17. Portanto, depois podemos também ver que o autor, portanto, Bruno Amaral de Carvalho, a experiência deste autor como repórter de guerra no Donbass, naquela região do Donbass, meus amigos sabem, não preciso explicar, a parte este e a parte, mais a parte este, mas também apanha um pouco a parte do sul da região da Ucrânia. Durante 8 meses, portanto, este repórter esteve no Donbass e teve este trabalho distribuídos por 3 comissões. Portanto, agora estou aqui a citar as várias partes do livro, as anotações do livro. Então, o que é que o autor nos diz? Que muitas vezes a informação que nos chega, aqui nós na Europa, principalmente na Europa Ocidental, é uma informação em sentido único. Ou seja, nós só vemos aquilo que interessa aos poderes atlantistas, globalistas, como eu disse, norte-americanos e também em relação à União Europeia. Então, antes de irmos ao livro, apenas relembrar que houve canais de informação como, por exemplo, no caso da LCI francesa e da BFM, ou então, como aqui em Portugal, a CNN, a SIC e a SIC Notícias, que simplesmente não fizeram mais do que propaganda norte-americana, propaganda otasiana, digamos assim, da OTAN, e também defendendo a visão também da União Europeia, que é a mesma que a visão do Partido Democrata. Então, também vimos de 2022 para cá a proibição de canais, alguns canais que, segundo a Comissão Europeia, seriam canais de desinformação, como a RT, a Russia Today e a Sputnik, portanto, que foram canais que foram Russia Today, digamos assim, e a Sputnik, que foram canais que foram simplesmente portanto, foram proibidos, não é? Foram censurados e não podem emitir no espaço europeu. Portanto, o que nos leva também a refletir sobre a liberdade de informação que nós podemos ter aqui na Europa, não é? Então, agora indo ao trabalho. Portanto, a guerra da Ucrânia é o maior acontecimento geopolítico do pós-guerra fria.
determinante na definição dos termos daquilo que o autor também chama Nova Ordem Mundial, que há de vir. Portanto, na página 11, segundo as palavras do autor. Portanto, não há ninguém para contar o outro lado da história, o lado do Donbass, que é completamente omitido. Aliás, desde 2014 e mesmo até antes, não se ouve rigorosamente nada, nem se ouviu nada sobre este lado da história. Portanto, o que é que então o autor nos diz? Este livro proporciona informação que o público não dispõe e que não está ao seu alcance. Fornece ao leitor dados importantes para poder formar em liberdade uma opinião mais equilibrada dos acontecimentos. Não é apoiar a Rússia ou a Ucrânia. Como eu disse, ter uma informação mais equilibrada das coisas. Poder ponderar, poder ver os prós e os contras de cada lado, meus amigos. Portanto, o autor, Bruno Amaral de Carvalho, nos explica que o conflito com a Ucrânia não começou em 24 de fevereiro, portanto não é 22, é 24, como quem fazer crer. Peço desculpa pelo lapso de há bocado. Portanto, a guerra civil ucraniana iniciou-se com o golpe de Estado em 2014. E, meus amigos, essa é a expressão certa, golpe de Estado. Porque aquilo não foi mais nada do que um golpe de Estado. Porque as pessoas naquela zona estavam satisfeitas com o antigo presidente que estava em funções, meus amigos. Que não era totalmente pró-russo, mas também não era, não fazia mesmo parte dos planos norte-americanos e também do protetorado, que é o que eu chamo o protetorado dos americanos, que é a União Europeia, não é? Então, a guerra civil ucraniana iniciou-se com um golpe de Estado em 2014, patrocinado por potências estrangeiras, que derrubou um presidente democraticamente eleito, página 13, e que colocou grupos ultranacionalistas que começaram a perseguir as populações russófonas do leste e sul da Ucrânia, proibindo-as de falar a sua língua, professar a sua religião ortodoxa, obrigando-os a negar a sua própria cultura, página 13. Isto logo a partir do golpe de Estado, meus amigos. Depois da Revolução Maidan, as coisas mudaram completamente para o Donbass e o Donbass começou a ser completamente perseguido pelas as novas autoridades ucranianas, não é? Portanto, isto aqui também praticamente não se ouve falar nos meios de comunicação. Então, a descrição do relato das constantes mortes civis pelos bombardeamentos contra as populações do Donbass e, sobretudo, das cidades de Donetsk, que nós conhecemos, que não vimos constantemente na televisão, que terá sido a mais castigada pelos bombardeamentos perante o silêncio dos meios de comunicação. Página 13, meus amigos. Bom, isto para mim não é novidade, eu já sabia disto tudo, mas o livro aqui, para quem quer ter um pouco mais de informação, mais uma vez eu mostro, é, de facto, o livro indicado para nós combatermos toda esta desinformação, que é natural, meus amigos, num conflito. Muitas vezes nas guerras há muita desinformação, não é? Sempre foi assim. Quem está de um lado ouve a informação do lado, quem está de um outro ouve a outra informação. Não? Quem vive na Rússia, com certeza que vai ouvir outro tipo de informação completamente contrária à informação que nós ouvimos aqui na Europa, não é? Então, 8 anos de bombardeamentos sem a comunicação social dizer absolutamente nada. Eu lembro, meus amigos, nunca ouvi nada. Em 2014, 2015, 2016, por aí fora, nunca ouvi o que é que se passava ali. Nunca nada, era completamente omitido, porque não estava nos interesses do Estado profundo e dos poderes financeiros globais, não é? Teriam parecido, segundo o autor na página 14, teriam parecido cerca de 15 mil pessoas no Donbass.
apenas nos inícios do conflito, meus amigos, nos diz aqui Bruno Amaral de Carvalho. Desde 2014 que as províncias, as chamadas repúblicas independentes, pedem a Moscovo uma intervenção contra os bombardeamentos. E é aqui que nós vamos ver como, muitas vezes, esses relatos de imperialismo soviético ou russo é completamente deitado abaixo quando nós lemos isso. Porque o Putin sempre aguentou. Ele aguentou mais de 8 anos até intervir. O Partido Russo Comunista, constantemente na oposição, a tentar, digamos assim, martelar a cabeça do Vladimir Putin, juntamente com os mais extremados da direita, porque são muito mais extremistas aquela gente, queriam logo que a Rússia intervisse logo em 2015 e arrasasse aquilo tudo. E o Putin nunca quis, meus amigos. Aliás, o Putin há mais de 20 anos que está no poder. Não estou a defendê-lo. Estou apenas a dizer que não é a caricatura que fazem, meus amigos. Ele pode não ser nenhum santo, pode ser uma pessoa autoritária, não faço ideia, não conheço de lado nenhum, nem estou interessado em conhecer. O que eu estou aqui a dizer é, não pintem, não podemos ir atrás do que a comunicação social nos diz. É a mesma coisa que em relação aos Estados Unidos. O Joe Biden é um anjinho, é um presidente, digamos assim, que não é caricaturado, mesmo até com os problemas que o próprio Joe Biden tem, não é? Que é sabido, não é? Por causa da idade. Muitas vezes quem é caricaturado é Donald Trump. Donald Trump é que é o mal da fita, porque não interessa ao Estado profundo. Nós temos que ver aqui os interesses do Estado profundo, meus amigos. E o Estado profundo americano, um dos braços armados dos financeiros globalistas, meus amigos, muitas vezes, como é que eu posso dizer, diaboliza um ator ou então, digamos assim, angeliza, digamos assim, um outro ator. Que é o caso do Trump e do Donald e do Joe Biden, e é também o caso do Putin, meus amigos. Se vocês forem investigar o passado do presidente da Ucrânia, meus amigos, vocês vão ficar com os cabelos em pé. Com aquela personagem, aquilo não tem outro nome que uma personagem. E, no entanto, os meios de comunicação fazem dele o herói, o Churchill número 2, não é? Desde 2022 que nós ouvimos falar isso. Portanto, meus amigos, hoje não dá para nós nos fiarmos aquilo que a comunicação social nos diz. Nós temos que investigar nós, por meio dos documentos, por meio dos livros, por meio da história, por meio de uma investigação própria. Atenção, não é também ir à internet ver, é fazer uma investigação com documentos. Nós conseguimos, e se nós soubermos língua, que é o meu caso, saber francês, e quem sabe inglês também pode investigar a fundo e ver que as coisas não são como a comunicação social nos diz, não é? Então, apontar o dedo às autoridades sem atentar ao que nos rodeia, a guerra e poderes, significa não perceber o mundo em que vivemos. Que é muitas vezes o que acontece, meus amigos. Uma frase do próprio general Carlos Branco, página 17. E aqui o autor, portanto, palavras do autor, atenção, não quer ter aqui problemas no canal. O autor, na página 25, nos diz que Fernanda Câncio, José Milhaz, que nós conhecemos bem, Ana Gomes e João Galamba, nessa altura, fizeram parte de uma orquestra bem orquestrada com o objetivo de silenciar Bruno Amaral de Carvalho. É o próprio autor que diz isso no livro, meus amigos. Isto é público, está aqui no livro. Portanto, quando há um lado para censurar, que não pode chegar ao público, então acontece logo uma ação para tentar cancelar, silenciar o autor. Portanto, na página 25, o próprio autor, Bruno Amaral de Carvalho. Portanto, Bruno Amaral de Carvalho esteve 8 meses nas regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, entre meses de 2022 a 2023. 8 meses. O autor foi o único repórter a trabalhar para meios ocidentais em todo o território controlado pelas forças russas. Página 27, vamos ver que mais para a frente o autor nos diz que houve um desinteresse
da imprensa em enviar repórteres para os lados da Rússia, para os lados das regiões russófonas, digamos assim. Porquê? Porque lá está, não convinha dar um dos lados da história. Mas, amigos, houve mortes de civis de um lado, houve mortes de civis do outro, nós temos que apresentar as coisas, tanto de um lado como no outro. Mas, amigos, é isto que nós temos que reter aqui, não é? Então, bombardeados desde 2014, vou repetir, bombardeados desde 2014 pelas forças ucranianas, a população 2 vezes mais... portanto, a população das zonas mais rurais, desculpa, as populações das zonas mais rurais, em Donetsk e em Petrovsk, sabem bem o que é a guerra. Aquela gente ali sabe muito bem o que é a guerra. Agora, façam entrevistas àquelas pessoas, entrevistas de rua, digamos assim, naquelas zonas, a perguntar o que é que eles dizem do governo ucraniano e vocês vão ver o que é que eles vão dizer, aquela zona toda ali. Mas isso nós não vemos na comunicação social. Página 31. A gente do Donbass tem uma generosidade extraordinária, nos diz Bruno Amaral de Carvalho. Página 31. Coisa que não nos é dito na comunicação. Interessa é diabolizar a Rússia, diabolizar as populações rusófonas, diabolizar aquilo tudo e sempre dizendo que os bons da fita são sempre os mesmos, não é? Então, na página 33, os povos do Donbass, nos territórios separatistas, se negam a reconhecer qualquer legitimidade ao governo de Kiev. Apontavam o dedo ao que diziam ter sido um golpe de Estado, como eu disse, em 2014, contra as autoridades eleitas da Ucrânia e acusavam o poder de perseguir as populações russófonas. Página 33, eu estou aqui a dar as notas do livro. Em 2014, as regiões separatistas promoveram referendos e declararam a independência, constituindo-se em 2 países, a República Popular de Donetsk, RPD, e a República Popular de Lugansk, RPL, página 34. Essas repúblicas não foram reconhecidas em termos internacionais, não é? Ou seja, foram só reconhecidas pela Rússia e pelas próprias repúblicas, não é? Em 2018, esta guerra contra o Donbass não tinha lugar nos jornais, rádios e televisões do Ocidente. Eu vou repetir esta frase porque isto é muito importante para desfazer a contra-informação que nós temos na televisão. Portanto, em 2018, esta guerra contra o Donbass não tinha lugar nos jornais, rádios e televisões do Ocidente. Página 35. Página 45. Na cidade de Lugansk vivem cerca de 400 mil pessoas e há bandeiras russas por todo lado, nas janelas. A esmagadora maioria dos meios de comunicação social tinha evitado falar do Donbass e da guerra civil que se desenrolava desde 2014. Página 45, pois está claro. Eu nunca, quando eu ouço esses comentadores todos, nunca ouço eles a falarem das mortes civis do Donbass, das populações russófonas. É muito raro nós ouvirmos eles a falarem disso. É sempre as populações civis ali de Kiev e da Ucrânia. Né? É sempre. Porquê? Porque há interesses por detrás, meus amigos. Segundo as Nações Unidas, cerca de 3 mil civis morreram no conflito que dura há 8 anos. Página 50. Grupos como o Pravi Sector, que é o movimento que liderou os protestos mais violentos na Praça Maidan, em Kiev, contra o governo de Viktor Yanukovych, que foi, portanto, o presidente destituído, estes grupos neonazis ficaram conhecidos por atacar as populações russófonas. Há relatos de vídeos, não vou entrar nisso, que se vê coisas que, digo-vos uma coisa, não sei como é que é possível isto ter sido omitido dos meios de comunicação, meus amigos. Portanto, nós vemos mais uma vez a imagem do Estado Islâmico que foi instrumentalizado pelos Estados Unidos, vemos também esses grupos instrumentalizados pelos Estados Unidos. E são exatamente esses governos americanos, do Partido Democrata, que depois vêm-se fazer os maiores defensores antifascistas. Um paradoxo que nunca vi.
são antifascistas nos Estados Unidos contra os conservadores. Chamam os conservadores de extremistas e de fascistas. E depois vão apoiar na Ucrânia uns extremistas ultranacionalistas. Quer dizer, temos aqui uma contradição que nós próprios refletimos e nos perguntamos em que mundo é que nós vivemos, não é? Se nós condenamos o extremismo de um lado, também temos que condenar o extremismo do outro. É como agora. Agora andam a dizer na televisão que o Rassemblement National é extremismo, atenção, que o extremismo vai tomar conta da França. Mas depois, grupos neonazis na Ucrânia já ninguém diz nada. Agora foram quase todos, digamos assim, foram quase todos destruídos pela Rússia, não é? Porque se não fosse a Rússia ninguém lá ia fazer nada, não é? Então, nós temos que perceber um pouco como a informação chega, meus amigos. Que é isso que é importante nós termos em conta, não é? Portanto, a maior inspiração dos grupos neonazis da Ucrânia e do Ocidente é Stefan Bandera, tanto bem conhecido Stefan Bandera, considerado herói pelo atual governo da Ucrânia, página 51. Portanto, o autor, Bruno Amaral de Carvalho, deixe-me só ver, Bruno Amaral de Carvalho, se não me engano, o autor nos diz o seguinte: a minha reportagem, Os Pássaros Não Contam e Lunganse, saiu no público no último dia de março. Houve de imediato várias figuras de jornalismo e de política que criticaram o meu trabalho. Portanto, o artigo chama-se Os Pássaros Não Contam em Lugansk. Essas pessoas, todas jornalistas e políticos, que criticaram o meu trabalho e criticaram também a minha presença no Donbass. Porque quando não interessa, o jornalista é criticado, não é? Não é algo que me tenha espantado, nos diz Bruno Amaral de Carvalho. Sei que há uma elite, e isto aqui é tão importante, eu sublinhei isto, meus amigos, isto vai dar razão a todos os vídeos que eu faço aqui neste canal, meus amigos. Vejam bem. Sei que há uma elite jornalística em Portugal com muito poder em certas redações que têm uma conta de acólitos à espera de subir na hierarquia dos órgãos de comunicação social. Página 59. Ou seja, quem for maior defensor da narrativa é a mesma coisa que o diretor de redação ou o presidente do canal diz assim: olha, a narrativa é esta, temos ordem para dar esta narrativa. E eles vão se comer uns aos outros a ver quem é que consegue ser o mais fiel à narrativa. É mesmo assim que isto acontece. Depois nós vemos os comentadores, não é? Depois que aparecem, não é? Portanto, as notícias falsas das valas comuns, a famosa história das valas comuns de Mariupol, aqui na altura, o autor está a falar do acontecimento na altura, que foram várias falsas publicações na internet em Portugal, porque foi tudo falso, depois veio-se a provar, meus amigos. Desde o atentado ao Nord Stream 2, desde a central nuclear, desde o míssil, bem, foram umas atrás das outras que se veio a descobrir que aquilo a Rússia não tinha nada a ver com isso, era sempre a Ucrânia ou então os atores internacionais que estavam por trás da Ucrânia, não é? Página 94-95. Portanto, durante o fim da década de 90, a Ucrânia afundou-se na miséria absoluta. A Ucrânia tornou-se um dos países mais corruptos do mundo, desde a Revolução de Maidan. E depois vemos as autoridades da Comissão e a Presidente a defenderem com unhas e dentes a Ucrânia, a quererem que a Ucrânia entre na União Europeia. Nós, meus amigos, eu costumo dizer, as pessoas, o português comum neste caso, estamos em Portugal, não têm a noção do mundo em que vive e das forças por detrás, forças corruptas que governam, meus amigos. Se as pessoas tivessem a noção da corrupção que há por trás, as pessoas ficavam... Claro, as pessoas estão completamente enganadas porque metem muita coisa à frente das pessoas para as pessoas não verem, não é? Então, ao contrário do que a comunicação social explica, durante anos o governo da Ucrânia espalhou minas junto das populações civis. Cada vez que eu vejo reportagens na televisão é ao contrário, os russos põem as minas. Nunca são os outros. Portanto, para intimidar as populações russófonas, dito pelas próprias populações russófonas, página 133. Portanto,
histórico eleitoral desde 1991 mostra que as regiões de Donetsk e de Lugansk votam maioritariamente em opções pró-russas. Página 160. A população do Donbass sente-se abandonado pelo Ocidente desde 2014. Página 130. E eu vou ler aqui, portanto, na página 165, uma parte importante, página 165, o Ocidente contra a Rússia. Portanto, eu vou ler aqui 165, portanto, eu tenho aqui apontado e vou ler. O Ocidente decidiu usar este conflito como alavanca para destabilizar a Rússia. Nas minhas palavras agora, acabar com a narrativa da pandemia, não é? Também foi uma das razões. Talvez para derrotar de uma vez por todas. E fizeram deste conflito uma questão global. Fizeram deste conflito o conflito sobre o futuro da Rússia. Fizeram deste conflito uma situação de vida ou de morte. E agora é a vez de nos defendermos de todo o armamento ocidental, da animosidade ocidental, da pressão ocidental, das sanções ocidentais, da guerra multilateral ocidental. Não estou a falar apenas do armamento, ou a falar da guerra da informação. Guerra social, guerra económica. Por isso, infelizmente, penso que não nos foi dada outra opção senão lutar até ao fim, nas palavras do autor. Não fomos nós que escolhemos lutar contra o Ocidente. É o Ocidente que se recusa a ver a Rússia como algo mais do que o seu inimigo. E nós vamos atuar em conformidade. E, meus amigos, eu vou-vos dizer aqui uma coisa. Se a atual Rússia tivesse um presidente, a imagem do Joe Biden ou do Zelensky, ou seja, progressista, a favor do wokismo, pró-LGBT, a favor do mundialismo, a favor, ou seja, fosse um agente dos Estados Unidos, não é? A imagem de Emmanuel Macron, nós até vamos imaginar, se Emmanuel Macron fosse o presidente da Rússia, ou alguém parecido com Emmanuel Macron, não havia guerra, não havia conflito, não havia nada, meus amigos. Estava tudo resolvido. Ficava tudo maravilhoso para esta elite globalista, ficava tudo. Mas como é alguém que tem uma visão diferente, é alguém que ainda defende uma sociedade mais conservadora, mais patriarcal, que não quer absolutamente nada do wokismo naquele território, nem do LGBTismo, nem dessas coisas todas, e que não faz a vontade dos homens de Davos, dos davosianos, como eu costumo dizer. Então, logo aí vemos perfeitamente o porquê desta animosidade que existe em relação a Vladimir Putin, como um exemplo. E atenção, mais uma vez eu friso, Vladimir Putin é o mais moderado de todos os líderes que estão ali naquela zona. Mesmo em termos políticos, no Parlamento russo, é a pessoa mais moderada. Atenção! Então, vamos continuar. Nas regiões do Donbass, a partir de 2014, começaram a aparecer batalhões nacionalistas, grupos paramilitares, que usavam símbolos da extrema-direita e exigiam enforcar os russos, proibir a língua russa, demolir os monumentos históricos russos. Página 71. E há coisas, atenção, para não dizerem que eu só estou aqui a ver um lado, porque há também coisas aqui do autor que eu não... eu, por exemplo, os meus amigos sabem, eu sou completamente anticomunista e a Rússia já não é comunista, mas continua a ter ainda aquele sovietismo, não é? Continua ainda a ser um império soviético, ainda tem muito dentro da Rússia, há muito ainda, existe ainda muito, porque como, por exemplo, há países que é assim, a Rússia teve muitos anos, muitas décadas sobre o Império comunista, não é? E então existe ainda muitos monumentos a Lenin, a Stalin, essas coisas todas, e o autor fala disso, e eu não me revejo absolutamente nada disto, não é? Nem me revejo, atenção, nem me revejo nos partidos comunistas que apoiam a Rússia só porque a Rússia foi comunista. E só por ser anti-americana. Atenção, isto é preciso nós percebermos essas coisas todas. Eu não sou anti-americana, antes pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos conservador, dos chamados WASP. Eu defendo os Estados Unidos americano, protestante, conservador. Por exemplo,
Nos anos 80, nós, quando tivemos a presidência do Reagan, Ronald Reagan, os Estados Unidos e o Estado Profundo eram muito mais conservadores nessa altura. Nessa altura, sim, quando houve uma guerra, quando havia Guerra Fria, quando houve um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética, nesta altura eu era completamente, e ainda hoje penso assim, completamente ao lado dos americanos. Porque eu vejo as coisas pelo sentido ideológico, não pelos modismos ou pelas coisas que na televisão muitas vezes nos metem à frente, e muitas vezes os partidos comunistas, atenção, tanto portugueses como o brasileiro também acontece o mesmo, e alguns outros partidos pensam assim. Muitas vezes esta forma de estar ao lado da Rússia contra a Ucrânia é uma forma de anti-americanismo. É a mesma questão em Israel-Palestina. São contra Israel porque a esquerda acha que, sendo contra Israel, é estar contra também os Estados Unidos. E eu estou completamente em desacordo com isto, como meus amigos sabem. Portanto, atenção. Agora, factos são factos. Nós temos que analisar as coisas. E nós temos que ver aqui, na análise geopolítica, temos que ver aqui os atores, quem começou o quê. E ali na zona da Ucrânia, temos que ver que esta história não vem de agora, já vem de há muito lá atrás. Isto é muito bem explicado por autores de geopolítica, como por exemplo, Zbigniew Brzezinski, explica muito bem isso no seu livro, Os Peões do Xadrez, um livro muito interessante que explica muito bem o que é que a NATO e os Estados Unidos fizeram em relação, ou queriam fazer em relação, portanto, na altura, a União Soviética e depois a Rússia, não é? Com aquela área ali do Heartland e depois com o anel à volta, o Rimland. Eu expliquei isso num vídeo de geopolítica, podem lá ir ver. Meus amigos, está tudo ali explicado. Portanto, vamos agora então ler a página 199, mais uma passagem aqui na página 199. Meus amigos, este livro é muito interessante porque nos fala de praticamente tudo aquilo que os meios de comunicação não querem que nós dizemos, não é? Então, podemos agora ler. Para Helena, que é uma russa, uma cidadã russa, a derrota da Rússia não é sequer uma hipótese e a Ucrânia será dividida em várias partes. Para esta logista russa, a responsabilidade é exclusivamente de Kiev, que invadiu o Donbass, invadiu o Donbass em 2014. Quem é que dispara contra nós? É a Ucrânia, diz a autora, desde 2014. Mas isto não nos é dito nos meios de comunicação. Estão a perceber? E eu achei importante essa parte, porque nós temos que ver o outro lado, as outras populações, o que é que elas também dizem, não é? O que é que elas falam, não é? Não é só um lado da história e omitir o outro lado, não é? Então, os acordos de Minsk, os famosos 2 acordos de Minsk, que não foram respeitados, nunca foram cumpridos. Já a própria Angela Merkel e depois o próprio François Hollande afirmavam que esses acordos era só para ganhar tempo para que a Ucrânia se pudesse armar. Então nós podemos ver a narrativa, o que é que esta gente tem. Meus amigos, enquanto a Rússia não for transformada numa província globalista com um género de um Macron ou de um Zelensky, como já lá está, não é? Na Ucrânia, eles não descansam. Enquanto não tirarem essa visão mais conservadora, mais patriarcal, mais autocrata, ou como vocês quiserem chamar, eles não descansam, porque isto é a visão desta gente do Estado Profundo, meus amigos. Então, o autor explica que as aulas de Mascarenhas, seu professor na faculdade, jornalismo é dar todos os elementos para que cada um possa formar a sua opinião em liberdade. Meus amigos, eu vou repetir isto. Na página 208, o autor, Bruno Amaral de Carvalho, explica que nas aulas de Mascarenhas, que eu sou professor na faculdade, o jornalismo é dar todos os elementos para que cada um possa formar a sua opinião em liberdade. Página 208.
E agora pergunto, é isso que nós vemos hoje nos meios de comunicação? É isso que nós vemos? Agora, mais uma passagem, já estamos quase a chegar ao fim, meus amigos. 211, página 211. E podemos ver o seguinte. Desde 2014, após o golpe de Estado na Ucrânia, em Kiev, a Rússia foi o único país que compreendeu a necessidade de não permitir que a situação passasse por uma fase mais grave do conflito civil. De facto, tudo começou com o conflito civil. Nós, os habitantes do Donbass, não concordamos com o golpe de Estado, com as novas orientações para a liderança da Ucrânia. Zelensky, antes foram outros, mas hoje é Zelensky, não é? Com as consignas do novo governo ucraniano pós-Maidan, da Praça Maidan, da Revolução Maidan. Naturalmente, em princípio, as nossas atividades eram totalmente pacíficas, ou seja, queríamos ser ouvidos. Mas em vez de nos ouvir, Kiev começou a utilizar todas as armas disponíveis contra nós, incluindo armas pesadas e aviação. Nessa altura, a Rússia, a França, a Alemanha atuaram como potências garantes na resolução política do conflito. Portanto, isto foi muito antes. Foram assinados os acordos de Minsk, mas muito rapidamente se tornou absolutamente claro para nós que Kiev não tinha qualquer intenção de cumprir as suas obrigações. E os países garantes, refiro-me à Alemanha e à França, simplesmente fecharam os olhos ao comportamento e à atitude de Kiev em relação aos acordos de Minsk. Porquê? Porque os Estados Unidos estavam por trás, meus amigos. Como sabem, os acordos de Minsk foram reconhecidos pela resolução do Conselho de Segurança da ONU, pelo que são acordos internacionais. Ao longo deste caminho difícil para o Donbass, vivemos a agressão de Kiev, que custou um grande número de vidas aos nossos cidadãos e levou à destruição de infraestruturas, incluindo instalações de infraestruturas críticas. A Rússia foi forçada, eu vou repetir, a Rússia foi forçada a intervir precisamente no momento em que se tornou absolutamente claro para todos que Kiev se estava a preparar para resolver o conflito pela força. De acordo com as declarações subsequentes dos agora antigos líderes da Alemanha e da França, estou a falar de Merkel, Hollande, por exemplo, o antigo presidente da Ucrânia e também de Boris Johnson, todos eles são unânimes em afirmar que os acordos de Minsk foram utilizados pelo Ocidente apenas para ganhar tempo e fornecer armas à Ucrânia, para permitir que a Ucrânia se preparasse para uma resolução do conflito pela força militar. A partir do momento em que tudo isso se tornou claro em fevereiro do ano passado, a Rússia decidiu, no âmbito da Operação Militar Especial, proteger os residentes russos no Donbass e iniciou esta operação de libertação. Para nós é uma libertação, estou a falar das palavras do autor. A Rússia não podia ter feito outra coisa. Porquê? Porque, de acordo com as nossas informações, de acordo com os serviços de informação, de acordo com a retórica que ouvimos, Kiev estava a preparar-se para tomar o Donbass pela força. Estava a planear a destruição das nossas cidades e é claro que não podíamos permitir, porque isso significaria centenas de milhares de vítimas. É de notar que os planos de Kiev, que têm agora à nossa disposição, que foram encontrados nos territórios libertados, estes planos incluíam ofensivas tanto no Donbass como na Crimeia e nas regiões vizinhas da Rússia. Kiev planeava atacar estas regiões. Nós não podíamos permitir isso. Meus amigos, não sou eu que digo, isto é na página 211. Atenção, mais uma vez eu quero relembrar, eu não estou aqui a defender nem A nem B. Meus amigos, o ator A e o ator B, nós temos que analisar os prós e contras do ator A e analisar os prós e contras do ator B. Sim senhor, esta operação especial, há coisas que eu não concordo. Ela devia ter sido feita ali na zona do Donbass. A Rússia protegia aquela zona toda e ficava-se por ali. Deixava completamente a parte ocidental, meus amigos. E tinha sido muito mais positivo até para a Rússia em termos da opinião internacional. E escusava ter sido diabolizada como ela foi até agora, não é? Que hoje ouve-se de tudo, ouve-se que a Rússia vai invadir Portugal, que a Rússia vai invadir toda a gente, não é? Porque nós sabemos como é que a propaganda funciona. Então, meus amigos, eu não estou a defender nem A nem B. Há coisas que eu não concordo. Eu sou contra um conflito.
também não percebo porque é que isto não foi resolvido antes de fevereiro. Antes de 24 de fevereiro. Porque é que isto não foi resolvido por conversações? Porque é que houve um interesse em que houvesse ali... Ou seja, levaram a Rússia a fazer isso. A Rússia, desde 2014, foi levada como se o próprio Vladimir Putin fosse chamado para entrar, a quem há alguns autores que dizem isso, fosse chamado para cair numa armadilha. E foi exatamente isso que aconteceu, que era exatamente isso que a opinião pública globalista queria, não é? Que era para poder demonizar a Rússia no mundo inteiro. Só que isto não funcionou, porque o resto do mundo, a Ásia, a China, a Índia, todos os países africanos, meus amigos, na África não se pensa nada como aqui. Na própria América Latina e América do Sul também não pensam assim. E muita gente nos Estados Unidos está descontente. É por isso é que o Trump tem cada vez mais pessoas a apoiar. Muita gente está descontente com esse Estado profundo, com este poder globalista, com esta União Europeia, meus amigos, esta Comissão Europeia. Meus amigos, não sei quanto tempo é que esta gente vai ficar no governo, a continuarem assim. Ou eles mudam completamente as suas políticas, porque eles só pensam em guerra, em armamento, em armar, em guerra, em conflito. Eu só vejo isso, não vejo apelo nenhum para conversações, apelo nenhum pela paz, nada, meus amigos. Portanto, espero que tudo isso se venha a resolver pela paz, fazendo ali, sim senhor, a Ucrânia tem direito, a Ucrânia Ocidental, Kiev, aquela zona toda, eles têm direito. Se eles não querem fazerem parte da Rússia, eu sou logo o primeiro neste mundo a dizer que sim senhor, eles têm direito à sua liberdade, à sua nação, mas respeitando as zonas que são russófonas. Vendo ali uma divisão de um lado fica para as populações que querem fazer parte da Rússia e do outro lado fica para as populações que querem fazer parte do Ocidente, da União Europeia, do que eles quiserem, da NATO, do que eles quiserem, meus amigos. E a coisa resolve-se. Agora, estarem a levar o conflito ao extremo, ao ponto de dizer que vão enviar soldados dos países europeus para lá, meus amigos. E a opinião pública está tudo calado, tudo a presenciar as coisas, ninguém diz nada, ninguém fala. Bom, continuando. A Rússia não faz uma intervenção ou invasão, porque não está a lutar contra civis. Eu vou repetir esta frase, para depois não dizerem que eu aqui estou a defender isto ou aquilo. Estou a defender o que o autor aqui está a dizer. A Rússia não faz uma invasão ou uma intervenção porque não está a lutar contra civis. A Rússia nunca lutou contra civis. Sempre lutou contra instalações militares. A mesma coisa Israel está a fazer. Israel não luta contra civis, não luta contra palestinianos. Luta contra instalações militares do Hamas e contra os próprios terroristas. Isso tem que ser frisado, porque a opinião pública que se ouve aí diz exatamente o contrário do que eu estou a dizer. Então, portanto, a Rússia não faz uma intervenção ou invasão porque não está a lutar contra civis, mas contra grupos extremistas e paramilitares que estavam há 8 anos a agredir o Donbass. 8 anos a agredir o Donbass. Página 214. Daí o Putin ter chamado a operação especial para limpar aquela gente dali. Depois, o mito de que a Rússia estava a bombardear a sua própria central nuclear, mais um erro, em Energodar, hoje está mais comprovado de que se tratava de um fake, não é? De um ataque dos próprios ucranianos à central nuclear. Foi completamente provado, meus amigos. Página 238. São factos, meus amigos. Também pode haver ações da Rússia que tenham matado civis, e eu também estou contra isso. Atenção, eu não estou aqui, eu não quero, meus amigos, este canal aqui apresenta os livros para podermos ter a informação, toda ela, posta de forma limpa e neutra, isenta e igual para todos. É isso que eu aqui quero fazer. Então, a conclusão. E eu aqui também vou ler aqui uma passagem para acabar agora. Ver os dois lados do conflito. Eu vou repetir. Na conclusão, eu penso que a conclusão correta deste trabalho é vermos os dois lados do conflito. E é por isso que o título deste trabalho é A Guerra a Leste, 8 meses no Donbass. Porquê? Porque não dão o que é que se passa naquela zona. Então, vamos lá então ver página 243, não é? Aqui página 243, como conclusão, e vamos ler. Pude ver como Kiev
continuava a bombardear de forma insistente zonas residenciais, mercados, hospitais, escolas e terminais de autocarro. Uma vez mais, ninguém me contou. Eu, o autor, vi. Há de haver sempre alguém que diga que a Rússia faz a mesma coisa, do outro lado. É assim nos conflitos todos. Pois bem, se assim e atenção ao que eu vou dizer agora desta passagem, é o dever dos jornalistas que lá estão mostrar tudo, mostrar isto mesmo. Se há meios que não querem, e pelo que temos assistido, não falta cobertura ao que acontece do lado da Ucrânia. Se há meios que não querem mandar repórteres para o Donbass, que é isto que este autor aqui diz, ou que procuram desvalorizar o trabalho de quem lá está, como eu, como autor, devem ser naturalmente escrutinados também pelos seus leitores, espectadores e ouvintes. É tão simples como isso, meus amigos. E mais uma vez eu vou dizer, aqui não estou a favor da Rússia, nem estou a favor da Ucrânia. É ver os dois lados, mandar repórteres para os dois lados, apresentar a informação dos dois lados. Não é como a Presidente da União Europeia, que apressou-se logo em censurar canais de TV, que não vou agora repetir outra vez, logo para descartar qualquer outra visão do conflito, meus amigos. Isso tem um nome, censura, contra a liberdade de expressão. E nós temos uma Constituição, que eu agora não consigo lá chegar, devia ter posto o livro aqui, que tem um artigo importante, agora, meus amigos depois podem confirmar se é o 37 ou 47, agora não me recordo, sobre a liberdade de informação e a liberdade de expressão e a liberdade de informação. Todos têm o direito a ter e a receber a informação e a ser informados, de informar e, portanto, de receber informação. Portanto, é mais ou menos assim, não é? Depois os meus amigos podem confirmar. Portanto, meus amigos, isto é importante. Termos direito a saber as coisas como elas são, como os factos são. Ter as várias opiniões, meus amigos. Eu defendo neste canal a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. É isso que eu faço aqui neste canal, a liberdade de opinião. Eu não me canso de ser um combatente contra a liberdade de opinião. E quando aparece uma ditadura ou um totalitarismo, a primeira coisa que acontece é justamente isso, meus amigos. É não haver liberdade de opinião. Começa a haver só uma opinião única. Quando há várias vozes, o professor João Carlos Espada, que eu acompanhei durante bastantes anos o seu trabalho, dizia, e muito bem, que numa democracia pluralista e num Estado de Direito tem que haver várias vozes. E quando há uma voz maior do que as outras, que se tenta sobrepor sobre todas essas vozes, então nós aí temos o começo de um totalitarismo. E é isso que eu quero aqui, meus amigos, acabar. Espero rapidamente que este conflito termine o mais possível, porque quem sofre são as populações. Tanto as populações da Ucrânia como as populações da Rússia, ou russófonas, estão a sofrer com este conflito. Quem ganha com isso é a indústria do armamento. São quem está muito bem no seu escritório em Bruxelas ou onde estiver, está muito bem porque não quer saber nada disto, apenas vê números, negócios e dinheiro. E é muito fácil nós dizermos que vamos fazer isto, vamos enviar aquilo, É muito fácil quando nós não sofremos na pele como todos esses civis sofrem na pele, meus amigos. E é por isso que eu digo que esse conflito possa ser resolvido o mais rapidamente possível, que haja paz, não é? Eu lembro-me, nos anos 70, falava-se tanto em paz, estes grupos todos, defensores da paz, não é? Nos anos 60 e 70, quando do conflito do Vietnã e isso tudo. E hoje em dia nós não vemos essas massas. Onde é que estão os jovens todos na rua a pedir a paz? Não é defender a Ucrânia, nem a Rússia. É pedir a paz. Paz para a OTAN deixar de enviar armas, para a Rússia também chegar a conversações para fazerem todos a paz. Não é apelar a defender um lado do conflito, meus amigos. Percebem o que é que eu estou a dizer? Meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Não percam o próximo vídeo, vai ser muito importante. Pela primeira vez em Portugal, eu vou trazer o livro A Virtude do Nacionalismo e nós vamos ver
como o nacionalismo é uma coisa muito boa, ao contrário de toda a propaganda pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial até agora que nós temos, vamos ver como é o nacionalismo, que é algo de virtuoso, meus amigos, na sua essência, contra aquilo que nós chamamos o imperialismo. Então, aquilo que nós chamamos, aquilo que o autor, que eu vou apresentar no próximo vídeo, fala de imperialismo vs nacionalismo. Meus amigos, espero que não percam. Eu até tenho aqui, eu posso lá chegar para os meus amigos esperar um bocadinho. Portanto, Yoram Azoni, não perca, porque este vai ser um vídeo importantíssimo, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.